Agora que você aprendeu sobre como funciona o DNA digital e esses dois lados, tanto o lado dos componentes construtivos como os componentes funcionais, eu vou te orientar você como que você vai estar aplicando isso de uma maneira muito funcional no seu marketing digital. Pensando nos componentes construtivos, se você com a sua equipe, se você tem uma equipe e trabalha pensando em um desenvolvimento mais ampliado e precisa estar cada vez com o seu projeto mais personalizável de acordo com o seu nicho em específico, já quero provar para você que se você ter uma noção do todo e precisa realmente fazer com que esse seu planejamento ele seja mais sólido, é muito interessante que você reúna todos esses componentes construtivos para que você realmente crie um planejamento que você decida qual exatamente desses componentes construtivos que vão ser utilizados no seu plano, qual que você vai deixar de lado, qual que você vai dar mais atenção, tá? E pensando nisso, você vai ter uma noção do todo juntamente com a sua equipe de desenvolvimento, que você vai estar aplicando um marketing mais direcionado. Vamos pensar um exemplo. Se for o lance da interconexão, hoje o Google, ele aplica uma certa punição para todos os sites que não oferecem um tipo de codificação que oferece um nível de segurança maior, que é os HTTPS. Obrigatoriamente, é mais viável que você ofereça esse nível de segurança. Já falando em segurança, na medida que se você tem uma loja virtual e esse nível de checkout, se você puder oferecer uma parte de pagamento como se fosse o caixa, semelhando com o mercado físico, se você consegue colocar isso daí introduzido dentro do seu site, acaba passando uma segurança maior para a pessoa que está adquirindo o seu produto. Pegando no nível dos frameworks, se você consegue estar introduzindo, primeiramente, na parte de planejamento, se você conseguir identificar quais são os códigos abertos que você vai estar utilizando nos reutilizáveis de uma maneira que vai fazer você ganhar tempo, é muito interessante que você introduza isso daí também no seu planejamento de site, no seu planejamento de marketing digital. E sem falar entre outros, você vai realmente saber, ter que pelo menos prever qual dispositivo que você vai precisar usar, você vai precisar ter para que você consiga realizar a função desejada. Tá legal? E com isso, o DNA digital, ele já mostra que o quanto esse nível de importância, mesmo você simplesmente descobrindo que existe, ele se torna algo fundamental no seu planejamento de marketing digital, porque na medida que você saiba e possa escolher se esse você vai utilizar, se tal componente construtivo você vai deixar de fora do seu planejamento, é muito interessante que você saiba que você fez isso de uma maneira intencional e não simplesmente caiu num esquecimento de meu Deus do céu, eu nem sabia que existia isso porque o Soliveira não me falou, mas eu tô falando, tá bom? Então, e já pensando nos componentes funcionais, para que você consiga aplicar algum conhecimento dos componentes funcionais em seu planejamento de marketing digital, é muito interessante que você tenha uma cabeça aberta. Quando eu falo uma cabeça aberta, é um coração ensinável, ter uma noção que você pode ser que você não acerte de primeira. Eu vou pegar um exemplo, quando eu elaboro campanhas no tráfego pago, a ferramenta, propriamente a ferramenta, incluindo, pode ser tanto quanto o Google Ads quanto o Facebook Ads, ele cria certos tipos de público, que esses públicos é muito interessante que eu uso fazer desse jeito, que eu deixo um público cada vez mais aberto e na medida que eu vou entendendo
porque a própria ferramenta ela vai gerando uma certa inteligência e eu vou entendendo especificadamente o que o meu público-alvo ele tá buscando. Vou colocar um exemplo. Se eu abrir uma campanha e eu vou falar de uma maneira assim bem rápida só para você compreender. Se eu começar uma campanha e eu estipular uma certa idade de um público-alvo relacionado vou pegar um exemplo, de 18 anos até 45 anos, e na medida que depois que essa campanha rode, eu vou entender que as pessoas que buscaram, porque a própria ferramenta ela permite esses tipos de resultado, ela mostra, né, essas métricas, e eu vou entender que, vamos supor um exemplo, que as pessoas que mais buscaram sobre o meu produto foram pessoas que têm entre 26 a 32 anos. Então, ou seja, se você tiver a possibilidade de entender esse tipo de métrica, possivelmente para que você vai direcionar uma campanha para um público que não tem interesse, para um certo tipo de pessoa que de repente daria para você dar uma subnichada simplesmente para um público mais direcionado. E eu uso falar que na medida que você já estipula um nicho e subnicha ele, você vai entrar em um campo aberto. E se você por um acaso, mesmo entrando nesse campo aberto, você se encontrar em uma posição de superlotação, ainda será possível você subnichar ele de novo. Primeiramente, você vai precisar analisar todo o campo para ver o que as pessoas, os seus concorrentes estão fazendo e se você consegue sobressair sobre isso, e possivelmente vai haver uma lacuna que está inabitada e lá é o seu mercado, é a sua oportunidade e a sua chance de subnichar de novo e simplesmente chegar lá e dominar o mercado, tá? Então esse DNA digital é o local onde vai ser interessante, onde você direcione um pouquinho mais a sua atenção para que, na medida que você tiver com isso daí, diante desse conhecimento e também com a sua atenção voltada para que você consiga realizar uma estratégia correta, mesmo que não for correta, mas na medida que a gente tenha um pensamento que a gente está acertando, que a gente tem a chance de acertar melhor de uma próxima vez, isso já não vai cair simplesmente em um marketing de esperança, que foi algo que eu falei em um vídeo anterior, e sim um planejamento mais assertivo. Afinal de contas, mesmo sabendo que não vai ser um marketing de esperança, eu estou te oferecendo um plano que dá certo, é um plano certo, só que ainda assim vai exigir que você de fato trabalhe subnichando ainda mais isso daí. E na medida que você aplicar isso no seu marketing digital, possivelmente o seu marketing digital vai ter muito mais resultado, tá legal? Bom, esse foi o conteúdo de hoje relacionado à primeira parte do ecossistema digital, que isso vai já te dar uma base sólida para que você consiga construir. E já no próximo vídeo eu vou querer te orientar de uma parte mais específica relacionado à sua identidade digital e à cultura digital, que isso vai oferecer o que corresponde a você, o seu comportamento, as suas atitudes. Se você gostou desse vídeo, curte ele, que isso me ajuda demais e também promove ele para mais pessoas, para que mais pessoas consigam também estar visualizando e aprendendo um pouquinho mais sobre esse extenso mercado, essa extensa ciência que é o marketing digital. Se você não é inscrito nesse canal, clique em se inscrever, ative o sininho, as notificações, para que na medida que eu poste mais conteúdos, que você seja notificado. Tá legal? Desde já eu agradeço a sua atenção, desejo que você tenha um ótimo dia, um abraço, tchau, tchau.